Boa noite para todos. Vamos chegando para nossa última live dessa série que nós iniciamos falando de Abraão, que foi provado na alma e no corpo. Depois falamos de Jó. E agora vamos encerrar hoje essa primeira série, um conjunto de 3 lives, falando sobre o profeta Elias, uma parte apenas da sua história, falando então do desânimo, o desânimo que esse profeta enfrentou ao longo do caminho. Quero aqui te acolher, né? Muitos ali desejando uma boa noite, sejam bem-vindos, estarem comigo, estarem todos nós juntos participando dessa nossa última live. Agradeço a todos a compreensão. Na semana passada tivemos que cancelar, né, a live por um motivo pessoal, mas estamos aqui, vamos retomar, se Deus quiser. Mais para frente irei preparar outras lives com outros temas. Você possa enviar também sugestões, quem que você gostaria de ouvir, que personagem bíblico você gostaria de ouvir dentro dessa dimensão da fé e das emoções. Hoje eu recebi uma sugestão que já fica, né, valendo aqui a pena, que é da gente falar de Salomão, da gente ouvir um pouquinho a sabedoria de Salomão. Eu achei uma sugestão muito interessante, muito propícia. Coloque também aí, aproveite esses minutinhos, vai colocando a sua sugestão, quem que você gostaria de ouvir numa próxima live. Então aí vai entrando Aparecida, boa noite, pessoal que falou um pouquinho antes lá, né, Roseli de Areal, boa noite, a Aninha de Juiz de Fora, é isso? Boa noite, Terezinha. Pessoal que vai entrando, que vai chegando, aproveite para mandar esse convite. Mande esse convite para alguém que você sabe que nessa noite precisa ouvir sobre esse tema do desânimo, que talvez esteja enfrentando desânimo na vida pessoal, na vida familiar, na parte religiosa, não importa em que área esteja vivendo o desânimo. Esse tema é para você, esse tema é para todos nós, esse tema é para cada pessoa que ao longo do seu caminho, em algum momento, vive o desânimo. Então, vai lá, marca alguém, manda esse convite, ainda dá tempo, estamos apenas começando. E repito, deixa aqui a sua sugestão sobre as próximas lives, que tema você gostaria de ouvir. Como eu disse, recebi hoje a sugestão de falarmos da sabedoria de Salomão. Já está anotado, com certeza será um dos temas da nossa próxima live. Quero acolher também ali a minha mãe, né, que está dando ali boa noite. Fizemos um Instagram para ela poder também acompanhar. É uma alegria estarmos aqui. Está ali a Ana, que é aqui de Teresópolis, uma grande amiga também, desejando ali boa noite. Vamos chegando, vamos aí mandando convite, vamos aí mandando sugestões. Me diga se você gostou, não é, dessa ideia, como que você acolheu essas lives, o que te ajudou, né, visto que é nossa última live hoje dessa série. Eu quero também te ouvir, né, ouvir o que produziu em você esses temas. Falamos, né, de Abraão, que passou por uma grande provação, quais foram as emoções, os sentimentos. Falamos de Jó, que viveu a perda, né, que viveu a solidão. Então, que realmente tem aí te ajudado bastante viver esses momentos, e que era o grande objetivo ao pensar nessas lives, né, que era exatamente um momento de espiritualidade, um momento de amadurecimento na realidade humana, na realidade da fé, das emoções. Então é uma alegria grande poder ver tantas pessoas que aqui vão entrando e, é claro, receber o feedback, receber o seu retorno, né, de como está produzindo na sua vida
todas essas realidades que a gente tem meditado. Vamos então seguindo, vamos convidando, vamos pensando em alguém. Ali está a Ana dizendo, né, amiga Eugênia, vamos seguindo este nosso amigo querido, que bom. Ali o Paulo, que é lá também do Itamaraty, vai chegando, muito obrigado, boa noite. E agora nós vamos, né, estar partilhando desse tema que é fundamental para a nossa caminhada. Vamos falar do profeta Elias. É claro que aqui é impossível falar de toda a sua história, então eu concentro numa passagem que é uma passagem chave da história do profeta Elias. Lembrando que o profeta Elias viveu um tempo difícil em que a sua palavra era uma palavra que afetava diretamente o reinado, a rainha, que não era uma rainha de acordo com as leis judaicas. E por isso, então, adorava os deuses pagãos, adoravam aos deuses que eram contrários ao Deus que se apresentava para o povo de Israel, que era o Deus que tinha tirado, né, o povo de Israel de tempos difíceis. Então, exatamente, nós estamos nesse contexto em que o profeta Elias tem uma disputa com os profetas Baal, os chamados profetas de Baal. E ali, então, nessa disputa, o profeta Elias vence essa disputa e irrita ainda mais a rainha chamada Rainha Jezabel. E ali, então, a rainha decreta uma guerra direta ao profeta Elias. Estamos no capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Vou ler então o pedacinho que é o que eu desejo nesse momento para que a gente inicie essa partilha sobre o tema do desânimo, aproveitando então a história, a vida do profeta Elias. Então, leio o contexto para que a gente possa introduzir nessa realidade. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como ele passara a fio da espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer da tua vida o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e partiu para salvar sua vida. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e andou pelo deserto um dia de caminho. Sentou-se debaixo de um junípero, que é uma árvore própria daquela época, e desejou a morte. Disse então o profeta: basta, Senhor, disse ele, tirai minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se por terra, adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E aí segue a passagem, dizendo então que Elias, depois que comeu aquele alimento dado pelo anjo, continuou o seu caminho. Seu destino era o Monte Horebe, onde ele ia ficar abrigado, fugindo da rainha, então, que iniciou aí uma perseguição, porque ele tinha derrotado aqueles profetas de Baal. Então é muito importante esse contexto que nós estamos agora e que a gente vai percebendo então que o profeta Elias experimenta o quê? O desânimo. A palavra é muito clara dizendo que Elias teve medo e Elias deitou debaixo de um junípero. Então ele está consciente do que está vivendo, ele está consciente do que está passando e por isso ele tem claro o que ele precisa fazer. Aqui é um ponto inicial que eu gostaria de deixar para vocês. Dentro do nosso caminho de fé e do nosso caminho de realidade humana, porque nós temos a fé dentro de nós como seres humanos, nós precisamos ter o autoconhecimento. O que significa isso? Conhecimento próprio.
conhecimento de nós mesmos, conhecimento da nossa humanidade. Então não há nenhum problema na nossa fé em reconhecer que a gente tem medo. Não há nenhum problema na nossa fé em reconhecer que às vezes nós temos desânimo. Não é falta de fé sentir medo. Não é falta de fé sentir desânimo. Tá? Não é uma contradição. Porque eu tenho fé eu não posso ter medo. Porque eu tenho fé eu não posso ter desânimo. Não. Medo e desânimo são realidades humanas. Jesus nos diz, claro, não tenhais medo. Sentimos o medo, mas Ele nos convida a vencermos o medo. Há uma diferença aí, né? A diferença entre a questão do sentir e do continuar com aquela atitude. Tá? E ali está muito claro na passagem, Elias teve medo. Não quer dizer que Elias ficou no medo. Quer dizer que Elias teve medo e enfrentou o medo. E enfrentou aquela situação. Então é muito importante que a gente tenha claro nesse primeiro momento aqui da nossa live, e que isso você, se puder, anote, né? Pega aí um caderninho, vá tomando essas coisas que a gente está aqui partilhando, né? Eu tenho até algumas coisas anotadas, mas a maioria delas vão saindo do meu coração, porque é uma experiência também pessoal, não é apenas uma teoria, mas é algo que também nós experimentamos. Por isso, a primeira coisa importante, quando a gente fala do desânimo, quando a gente fala do medo, é que a gente precisa reconhecer. Não adianta a gente esconder, não estou com medo, eu não estou desanimado. A primeira coisa para vencer, se a gente quer vencer um medo, se a gente quer vencer um desânimo, é reconhecê-lo. Reconhece que você está desanimado. Reconhece que você está com medo. Reconhece que você tem essas emoções, que você está vivendo essas emoções. Para você dar o segundo passo, que é vencer, né? Você precisa primeiro reconhecer. O autoconhecimento é fundamental nesse caminho, tá? Depois, dá nome. A gente só reconhece quando a gente vai dando nome às coisas. Então, o nome que eu dou é tristeza, o nome que eu dou é medo, o nome que eu dou é desânimo, o nome que eu dou é alegria. Então, quando a gente reconhece, a gente nomeia. Tá? Olha para dentro de você, olha para as circunstâncias, como eu conduzia ontem um grupo de coach, e eu dizia para eles, né, que é importante que a gente se conheça para que a gente acorde e diga, olha, hoje eu não estou bem, tá, mas por que você não está bem? Por causa disso especificamente, por causa dessa situação específica. Não, a gente fica perdido, né? São tanto um turbilhão de sentimentos e de emoções que a gente não sabe determinar. E para que durante o dia a gente não vá ferindo as pessoas por causa daquela emoção que está desconhecida ou descontrolada em nós. Por isso é importante aqui a relação da fé com a relação à realidade humana. Não basta eu ter fé e não trabalhar o meu humano. Eu tenho muita fé, rezo um rosário, faço isso, faço aquilo outro, mas aí pela minha humanidade não trabalhada, eu firo o outro, eu magoo o outro. Deu para entender a importância de trabalharmos as duas coisas? Por isso ontem, trabalhando a inteligência emocional, por isso aqui eu já falo para você também, se você não tem a sua inteligência emocional muito bem trabalhada, estamos aí vivendo um grupo de coach, eu vou abrir um outro depois. Então, se você se interessa em fazer esse grupo online, né? Depois manda mensagem lá no meu direct, manda depois o desejo, né, de participar desse grupo de coach, porque é preciso balancear, é preciso colocar as duas coisas juntas, a fé e a razão, a fé e as emoções. Não pode estar uma por cima da outra, uma precisa colaborar com a outra para que o teu crescimento seja cada vez maior. Por isso o profeta Elias conseguiu continuar. Por quê? Porque primeiro ele identificou: eu estou com medo. Deitou debaixo da árvore e disse: olha, Senhor, eu não aguento mais, eu estou desanimado. Então ali foi um reconhecimento
daquilo que ele estava sentindo, de como ele estava naquele momento. E quantas vezes a gente quer maquiar, não é? A gente está mal, a gente está desanimado, a gente está triste ou a gente está alegre. Hoje em dia a gente não pode nem estar alegre, a gente encontra pessoas que estão alegres, mas pedem desculpa. Não, desculpa porque eu estou alegre, mas você está triste, né? Ou desculpa porque eu estou triste e você está alegre. Não, é o teu sentimento. Não precisamos pedir desculpa por aquilo que nós estamos vivendo. Ali a Ana está dizendo, né? Às vezes sabemos, mas é melhor calar e se magoar para não magoar o outro. É exatamente isso. A gente precisa se conhecer para não sair durante o dia magoando os outros. Preciso identificar entre o medo do desânimo. São duas coisas, são duas emoções diferentes, né? O medo é uma realidade e o desânimo é uma outra realidade. Talvez o desânimo venha por um medo cultivado. Existe aí uma diferença que a gente pode trabalhar, claro, com mais cuidado e numa outra live. Mas é importante que a gente identifique ali, né, aproveitando a Simone que colocava isso, para que não permita que uma coisa vá gerando outra. Um problema mal trabalhado vá gerando um outro problema. Uma emoção mal trabalhada vá gerando outras emoções. Então não deixe passar, identifique, escreva. Seria até bom que você tivesse um bloquinho de notas, né? E que você anotasse qual a emoção que mais aflorou em você no dia de hoje e por quê. Seria muito interessante que ao final de cada dia nós cultivássemos isso, né? Como se fosse um exame de consciência que a gente fala dentro da realidade da vida, da espiritualidade da vida cristã. Mas dentro da realidade das emoções a gente chama aí de um diário das emoções, né? Final do dia, qual a emoção que aflorou mais e por quê? O que eu permiti que aquela emoção ficasse ainda mais intensa? O profeta Elias não hesitou, como eu dizia, e por isso ele continuou o seu caminho. Teve o seu momento de parar, teve o seu momento até mesmo de rezar a Deus e dizer aquilo que ele estava sentindo. O anjo do Senhor veio, serviu a ele o alimento e ele levantou e continuou. Que bonito, né? Deus vem ao encontro da nossa fraqueza. São Paulo vai dizer o quê? É quando sou fraco que eu me sinto forte. É quando eu sou fraco que a fortaleza de Deus se manifesta. É exatamente isso, meus irmãos. Reconhecer quando nós estamos fracos para que a força de Deus venha ao nosso encontro. Então não tenha medo de reconhecer os seus desânimos, não tenha medo de reconhecer os seus momentos ruins. Deus é maior que tudo. Deus é força, Deus é fortaleza e Ele pode suprir as nossas fraquezas. Mas para isso a gente precisa reconhecer, tá? Reconhecer o momento que nós estamos vivendo, reconhecer as circunstâncias e reconhecer o que nós sentimos. 3 pontos aí fundamentais. Reconhecer o momento que nós estamos, o profeta Elias sendo perseguido, circunstâncias, ali era um momento em que ele precisava fazer uma opção, então a circunstância ou era ficar ou era fugir, ou ele decide então fugir para o Monte Horebe. Então aquele longo caminho ele enfrenta o desânimo. E o que sentimos durante aquele caminho, o que ele sentia naquele momento? Medo e desânimo, tá? Então que você possa também no seu caminho, quando você enfrentar os desânimos que podem aí aparecendo, você possa sempre lembrar disso. Preciso reconhecer o momento que eu estou vivendo, quais são as circunstâncias que estão em torno desse momento e, por último, o que eu estou sentindo, vivenciando essa situação, tá?
Depois, às vezes, as situações acontecem para a gente dar uma parada mesmo, né? É necessário. Então eu creio que naquele momento da vida do profeta Elias, aquela perseguição, tudo que aconteceu foi para que ele pudesse parar. E ele parou. Parou naquele momento, debaixo lá do junípero, daquela árvore. E se você continua a passagem, depois ele parou também no Monte Horebe. Que aí tem aquele momento bonito, né? Em que são várias manifestações e Deus passa numa brisa suave. Deus passa naquilo que ele menos imaginava. Mas ele parou. Ele foi para um momento de deserto. Todos nós precisamos desse momento. Então que você aproveite também um momento de desânimo como um momento de deserto, como um momento de oração, como um momento de encontro com Deus, como um momento de encontro com você mesmo. Como eu já disse lá atrás, repito agora, não há nenhum problema em termos de desânimo, não há nenhum problema em termos medo, não podemos ficar no medo, não podemos ficar no desânimo. Parece que o pessoal de Juiz de Fora está chegando aí, né? Então sejam bem-vindos, né? Quem está chegando, vão chamando aí outros para participarem desse momento, uma alegria muito grande poder receber o pessoal aí também de Juiz de Fora que vai aparecendo aí na nossa live, que vai partilhando, que essa palavra realmente chegue aí ao teu coração. Então, voltando ao que eu estava dizendo, as paradas são necessárias e às vezes as coisas acontecem para a gente poder parar. Então não tenha medo de parar, não tenha medo de viver esse momento como um momento de reflexão. Eu creio que o profeta Elias saiu mais forte porque depois a sua força veio de Deus que o alimentou, né? Deus mesmo foi o seu alimento. Depois essa passagem vai se tornar o sinal da Eucaristia, que no caminho, quando somos alimentados pela Eucaristia, pela sua palavra, nós prosseguimos. Assim como o profeta, nós estamos também em direção ao Monte Horebe, que é o céu. Mas nessa caminhada, temos momentos de desânimo, de tristeza, temos medos. Mas Deus vem ao nosso encontro quando a gente faz essa oração sincera, como foi a oração do profeta Elias. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou prestes a morrer. Ou me abandono à morte, como dizia ali o profeta. E aí Deus vem, né? E nos fortalece. Quando a nossa oração é verdadeira. E qual é a oração verdadeira? É a oração do reconhecimento de como realmente você está. Ali tem a Mônica dizendo, eu já perdi muitas coisas por causa do medo. Não vamos deixar mais que o medo nos paralise. Não vamos deixar mais que o medo nos impeça de ir além. Não vamos deixar que o medo, né, impeça a gente de realizar os prodígios e as maravilhas que a gente pode realizar na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, como enfrentar o desânimo? Eu separei aqui 4 pontos que podem nos ajudar. O primeiro é: aceite o que está acontecendo. Para você enfrentar o desânimo, a primeira coisa que você precisa entender é que é necessário aceitar o que está acontecendo. O profeta aceitou, estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido, não tem jeito. Se eu não continuar, eu vou morrer. Então o profeta aceitou que estava com medo, que estava desanimado, que ainda faltava um longo caminho até o Monte Horebe, parou ali e pediu a força de Deus. Então aceite o que está acontecendo, sem dar desculpas. Seria interessante a gente também perceber isso, né? Quais são as desculpas que a gente vai dando para não enfrentar as coisas, para não enfrentar as situações da nossa vida. Segunda coisa, para enfrentar o desânimo, é preciso cuidar de você. Cuide do seu corpo, para que a sua mente possa trabalhar de forma positiva
o seu corpo também precisa ser trabalhado. Eu sei que é difícil, né? Sobretudo nesse período, dependendo do lugar que a gente mora, um frio danado, né? Mas seria interessante que em algum momento a gente fizesse uma caminhada ou em casa mesmo um exercício, algo que a gente trabalhasse o nosso corpo. À medida que a gente caminha, a gente também pensa. Eu, por exemplo, quando caminho, sempre tenho insights, sempre tenho ideias. Às vezes é um curso, às vezes é uma palestra, às vezes é um tema de uma live. À medida que a gente vai caminhando, ideias vão surgindo. Ou tem pessoas que caminham e ali, à medida que vão caminhando, vendo a paisagem, essas pessoas rezam mais. Então, cada um precisa identificar o exercício físico que vai ajudar a você, então, a fortalecer também o seu corpo. E à medida que você fortalece o corpo, você fortalece a sua mente para você continuar. E à medida que você faz um exercício, você está também se motivando a vencer aquele momento de desânimo. Então, primeiro, aceite o que está acontecendo sem dar desculpas. Segundo, cuide do seu corpo. À medida que cuidamos do corpo, cuidamos da mente. Dizia os filósofos, né? Mente sã, corpo são. Trabalha a mente, trabalha o corpo. Trabalha o corpo, trabalha a mente. Sempre os dois juntos. Não pode ser um na frente do outro. Terceira coisa, para vencer o desânimo, é preciso que a gente identifique as pessoas queridas, ou as pessoas que estão realmente conosco. É importante perceber no caminho quem realmente está com você. É importante perceber no caminho quem são as pessoas que você de fato pode contar. O profeta Elias naquele momento estava literalmente sozinho. Ele não tinha ali ninguém que ele pudesse contar naquele momento. Estava fugindo para o Monte Horebe diante daquela perseguição. Depois ele vai identificar, mas naquele momento não tinha ninguém. Mas nós vamos percebendo ao longo do caminho. Nós vamos percebendo diante das situações que nós vamos vivendo. Para vencer o desânimo, identifique de fato com quem você pode contar, com quem pode te levantar, quem pode ser aquele anjo que a passagem diz que deu para o profeta Elias o alimento que ele precisava para retomar o caminho. Os amigos são esses anjos. Os amigos são esses anjos que nos oferecem o alimento pela palavra, pela presença, pela atitude. Então reconheça quem são os anjos da tua vida, quem são os amigos da sua vida, quem são aqueles que de fato te ajudaram a você vencer o seu medo ou os seus medos e o seu momento de desânimo. E por último, são 4 pontos, tenha metas claras. Se você vive um desânimo constante ou um desânimo num momento específico da tua vida, trace uma meta. Eu quero, acordar a tal horário, eu quero ler tantos livros, eu quero estudar isso, fazer aquilo. Ou seja, as metas, os objetivos vão ajudar, vão fortalecer, vão fazer com que você tenha sua mente sempre atenta às coisas. Acho que seria interessante a gente traçar isso, né? A gente perceber essas coisas claras na nossa vida. Vou escrever, gosto de escrever, então treine a escrita, né? Eu gosto de ler, leia quantos livros você puder, porque isso vai te deixar motivado. Então tenha metas e trabalhe essas metas. Não basta termos as metas e não trabalhar as metas. Não basta termos as metas e não colocarmos as metas em prática. Então as metas nos ajudarão a sair do desânimo. Não permita que o desânimo te leve a uma tristeza profunda. E aí você vai caindo mais e mais em problemas, como eu dizia lá atrás, né? O desânimo pode gerar pode trazer outros problemas.
Então, é fundamental que a gente perceba se a gente está trabalhando esses quatro pontos que vão nos ajudar a vencer, a enfrentar o desânimo, a fugir dessa tristeza profunda. O profeta considerou o medo, o desânimo, como eu dizia, depois se retirou para fazer uma experiência. Eu pensava, enquanto eu preparava um pouquinho, rezava também sobre essa palavra, né, que a gente trouxe ali do profeta Elias. E aí eu lembrava que no momento de desânimo ou de alguma situação difícil, nós podemos fazer uma linda experiência de Deus. Nós podemos fazer uma experiência profunda de Deus. Uma dor, talvez, uma perda. Qual é a circunstância? Como a gente dizia antes, né? O momento, a circunstância e o sentimento. Qual é a circunstância que você vive hoje? Talvez ali a gente pode fazer uma bonita experiência de Deus que a gente ainda não tenha vivido. O profeta Elias nunca teria imaginado que de uma perseguição ele ia fazer uma experiência de Deus passando numa brisa suave. Não sei se você já tinha pensado nisso, parado para pensar nisso. Talvez já até passou situações da tua vida que você poderia ter feito uma linda experiência de Deus, porque ali você experimentava a sua fraqueza, como São Paulo, né? De uma experiência de fracasso, uma experiência de fraqueza, fez uma bonita experiência de Deus. Cai daquele cavalo, fica cego, depois mais lá na frente passa por perseguições, é açoitado, tantas coisas, e ele fala que de tudo aquilo ali ele passou a amar mais ainda a Deus, a testemunhar mais ainda a Deus. Então assim, vamos permitir que exatamente da experiência de desânimo, da experiência de medo ou de qualquer outra experiência, Deus se manifeste a cada um de nós. Tem alguém ali pedindo para repetir os 4 pontos, é a Cristiane, vou repetir agora, porque a internet diz ali que falhou, tá? Então vou repetir agora os 4 pontos para vencer o desânimo. Anotei aqui direitinho, vou repetir para vocês agora, para enfrentar o desânimo. Primeiro, a gente precisa aceitar o que está acontecendo. Não mascarar, ou não dizer, não estou desanimado, não. Reconheça o que de fato está acontecendo. Primeiro ponto para você enfrentar o desânimo, tá? Que está ligado àquele autoconhecimento que eu falei lá no início. Segundo, cuide do seu corpo, faça exercícios, programe, nem que seja dentro de casa, né? Mas faça exercícios. Faço uma caminhada, eu partilhei que eu gosto, não consigo fazer todos os dias, né, pelos horários das aulas que eu faço de casa, mas os dias que eu posso eu vou, e ali na caminhada eu partilhava que eu tenho então ideias, que eu tenho insights, ou que eu passo momentos ali de oração com Deus. Então faça exercício, cuide do seu corpo, segundo ponto aí, para enfrentar o desânimo. Terceiro, rodeie-se de pessoas queridas. E aí eu falava de identificar, o profeta Elias estava sozinho naquela caminhada até o Monte Horebe, mas ele então teve a presença do anjo, e aí eu associava o anjo a amigos, pessoas que você tenha clareza de que estão realmente com você no caminho, de que vão te levantar, de que vão ser aquele alimento que você precisa para se levantar. Então é fundamental aí, nesse terceiro ponto, que você tenha essas 4 metas claras, tá? Eu vou tentar depois ali anotar. As pessoas estão dizendo que às vezes está falhando a internet, talvez pelo nosso horário aí, às vezes é difícil, tá?
mas eu vou deixar anotado aí esses 4 pontos para enfrentar o desânimo, tá bom? E o último é tenha metas e trabalhe essas metas de forma clara, tá? Vamos ver se eu coloco aqui para vocês então essas 4 pontos, certo? Vamos colocar aqui então. Primeiro ponto, aí você pode anotar, aceitar. Segundo ponto, cuide do seu corpo. Terceiro, identifique pessoas queridas. E quarto, seria então ter metas. Ficou melhor assim? Todo mundo consegue aí ler, né? Espero que tenha ficado aí um pouco mais claro, devido à questão da internet, tá bom? Depois manda aí um ok, um oi para dizer se vocês conseguem identificar melhor dessa forma, tá? Depois tem horas, eu parei, parece que nesse ponto, quando eu tive que retomar. Tem horas que é preciso ir para o deserto, tem hora que é preciso se retirar, como Jesus fez, o profeta Elias fez, João Batista fez, São Paulo fez. Tempo aí de grande deserto antes de começar a sua missão. Então, aproveite o tempo do deserto para amadurecer no seu amor a Deus. Aproveite o tempo do deserto para rezar aquele desânimo, rezar aquela situação. Então, eu estava falando exatamente disso quando vivemos um grande momento de dificuldade, de desânimo, de medo, e daquele momento a gente faz uma bonita experiência de Deus. Ao nosso ver, no primeiro momento é algo triste, é algo ruim, não é algo valoroso, mas a gente vai ali aprofundando e a gente vai então fazendo essa experiência. Então, como o profeta Elias, como Jesus, como São Paulo, não tenhamos medo do deserto. Ele aparecerá em algum momento da nossa vida. Ele chegará em algum momento da nossa história. Basta você identificar, basta você saber, basta você entender, porque pode já ter chegado e você não soube aproveitar, pode já ter passado e você não aproveitou, mas terão outros momentos. Então saiba identificar e viva com intensidade. Se a gente ficar murmurando, reclamando, e aí a coisa vai passar. Então, o desânimo, o medo é uma realidade humana, tá? Então não precisamos ter medo, somos católicos, evangélicos, todos que estiverem aqui, independente da sua religião, não tenhamos medo dessas emoções. Precisamos quebrar aí esse tabu, né, de ter medo de falar das emoções e dos sentimentos dentro da nossa realidade, dentro dessa nossa realidade de fé. Como eu dizia, a gente precisa unir as duas coisas para que o progresso, o crescimento seja ainda maior. Imagina a potência que você não vai ser quando você souber trabalhar essas duas coisas. Então tem horas que o deserto dói, tem horas que a solidão dói, tem horas que o desânimo dói, o medo dói, mas é preciso passar por ele. Tem ali a partilha dizendo, né, que identificou o deserto, deu medo, mas Deus é mais. Como eu dizia lá antes, Deus é maior. Deus é maior que tudo
E Ele não vai nos abandonar. Eu me lembro daquela passagem quando os apóstolos tiveram medo, né? Eles estavam num barco e Jesus estava lá dormindo. E eles tiveram medo. Não tiveram em nenhum momento ali receio de dizer para Jesus que estavam com medo. Claro que Jesus depois deu uma lição, um ensinamento, mas Ele estava lá. Então assim também na nossa vida, parece que Ele não está em algumas circunstâncias, em alguns momentos, mas Ele está lá. Parece que não está porque a gente ficou perdido, porque a gente ficou desorientado, mas Deus está lá. Então não tenha medo. Não tenha medo de identificar o que você está sentindo, o que está passando dentro de você. Não tenha medo de, na tua oração, colocar com sinceridade como que está o seu coração. Está destruído, está cansado, está com vontade de desistir, de pedir a morte como o próprio profeta lhe pediu. Mas vamos ter coragem para enfrentar todas essas situações. Guarda isso que eu partilhava com vocês, dessa situação difícil. Você pode fazer uma bonita experiência de Deus que você ainda não fez. Ah, mas eu já conheço a Deus, eu já caminho com Ele, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Tá bom, você já faz tudo isso, mas ainda há mais coisas de Deus que você não conhece. Há mais coisas de você mesmo que você ainda não conhece. Por isso as situações que vão aparecendo para você se conhecer mais e para você conhecer mais a Deus. Então não tenha medo como aqueles apóstolos de gritar o Senhor, de chamar o Senhor que está ali naquela situação contigo, mas Ele quer ouvir você dizer que está com medo. Ele quer ouvir de você, como ouviu do profeta, dizendo aquela oração verdadeira, pedindo a morte como aquele profeta pedia. Então eu quero que você partilhe agora um pouco, né, comigo também, qual é o teu desânimo, qual é a oração que você gostaria de pedir nessa noite. A gente vai caminhando para o finalzinho da nossa live, né? Eu quero colocar aqui uma música que tem me ajudado também nesses últimos dias. Espero que vocês consigam escutar, que se não estiverem escutando, me dê aí um retorno. Mas enquanto vai tocando a música, vai colocando seu pedido de oração por alguém, por alguma pessoa, por alguma situação. Queria só se alguém colocasse aí um ok, se está conseguindo escutar bem a música ou não. Se está muito alto também, a gente abaixa um pouquinho. Mesmo na tempestade, é a música. Se você quiser colocar aí o nome de alguém, esse momento é um momento de recolhimento, um momento de oração. Pensa nisso, né? Ele é a tua herança. Ele está contigo na tua tribulação, no teu desânimo, no teu cansaço, no teu medo. Mas Ele quer que você mostre, que você apresente. Então apresenta para o Senhor. Olha o pedido de oração para Maria Flor, nos colocando diante de Deus. A Mônica dizendo que essa música ajudou muito em um momento difícil da sua vida. Então faça dessa música sua oração constante. Mais aí um pedido novamente pela Maria Flor. Coloca qual foi ou qual é, como o profeta Elias, o teu medo, o teu desânimo. Às vezes que você também pensou em desistir, pensou em parar,
Oração pela Grace Kelly, oração por José Carlos Porto. Tamires dizendo que essa música é maravilhosa. Pedido de oração por tia Ângela. Deixa agora essa música tocando no teu coração, tocando o seu desânimo, tocando o seu medo, e que essa música seja aquele alimento que o anjo levou para o profeta Elias. Que essa música seja o alimento nessa noite, chegando à tua casa, chegando à tua família, chegando às pessoas que você pede oração nesse momento, orações para Irani, José Antônio, para Thaís Gomes e o genro Patrick, Juliana, um abraço ali, lá de Madame Machado, oração para a Zenilda pedindo pela irmã que sofre de depressão, que essa música chegue até a sua irmã. Que essa palavra, de hoje possa ter aí chegado até a tua casa, até o seu coração, até as pessoas que você de fato tem um carinho. Eu sei que muitos de vocês com certeza passam aí por tantas dificuldades, mas te louvam em verdade, Oração pela saúde de Dom Pedro, com certeza vamos rezar. Quando você estiver como o profeta Elias, lembra do início dessa música, mesmo na tempestade. Colocar no coração de Jesus todas as pessoas que enfrentam câncer, em especial a Luísa, mãe de Rafaela Barcelo, ali a Tamires pedindo oração. Muito obrigado você que tem partilhado aqui seu pedido de oração, sua intenção, seu desânimo. O desejo dessas lives era exatamente esse: momento de espiritualidade, momento de crescimento humano, de crescimento emocional. Deixa o finalzinho dessa live ainda com essa música, para você colocar os pedidos de oração, para você colocar sugestões de novos temas. Como eu disse aqui, já tem uma sugestão de tema, que é exatamente o tema da sabedoria de Salomão. Vamos falar desse tema, eu acho que vai ser um tema bem legal. Eu deixo o finalzinho aqui para ouvir ainda mais algumas sugestões. Agradeço ali, estão rezando por mim, pela minha família. Muito obrigado a todos que mandaram mensagem, pela perda que eu tive do meu irmão na semana passada. Agradeço as orações de todos. Eu quero convidar vocês para uma live que eu vou fazer semana que vem, que vai ser uma live especial, uma live surpresa aí, que não estava na minha programação, mas eu pensei bastante durante a semana passada, até ontem que eu decidi, que é falar um pouco sobre a dor que se chama saudade. Eu vou fazer uma partilha desse tema, que é um tema difícil, mas que é um tema que está no meu coração e que eu acho que vale a pena partilhar com vocês, porque muitos de vocês também já perderam parentes, amigos, e eu creio que Deus estará também, através desse tema, dessa emoção que é tão forte, que é a saudade, chegando a tantos corações. Então você já vai partilhando, terça-feira que vem, nesse horário de 8h30, a dor que se chama saudade será o tema de uma live especial. Eu vou publicar hoje no meu Instagram. Você pode pegar lá, espalhar, publicar. Será assim uma experiência de partilha. Não vou nem preparar nada, vai ser realmente
do transbordar do meu coração. Eu sei de tantas pessoas que perderam também seus entes queridos há pouco tempo, ou um pouco mais de tempo, fui acompanhando. Então vai ser bem interessante esse momento, que eu quero que você esteja comigo, eu quero que você chame muitas outras pessoas que precisam também desse tema para se levantarem, para continuarem. Então vamos continuar juntos. E depois eu quero te convidar a já estar atento. Estou fazendo um curso que são os 5 passos para adquirir inteligência emocional. Esse grupo já está caminhando, já estamos na segunda aula. Nós vamos abrir uma outra turma depois, se você quiser, vai lá no meu Instagram, lá tem as informações do projeto que eu então criei, projeto Segredos para Transformar. Então lá eu tenho cursos, lá eu tenho oferecendo tantas coisas interessantes, e depois eu estou acabando de desenvolver um outro curso que vai se chamar A Chave para a Transformação. Vou trabalhar especificamente emoções, medo, tristeza, vai ser bem interessante. Então quem estiver interessado, depois vai entrando em contato, a gente vai fazer uma divulgação específica e vamos abrir, claro, um número de vagas para estar participando desse curso. Então esteja atento lá nas minhas redes sociais, seja no Instagram, seja também no meu YouTube, no canal do projeto, a gente vai estar divulgando tudo isso. Mas nosso encontro semana que vem, então 8h30, terça-feira, a dor que se chama saudade será o tema dessa partilha especial, tá bom? Obrigado você que esteve aqui durante essa hora partilhando, dando sugestões. Bem interessante aí a participação de todos. Que semana que vem a gente esteja aqui novamente. Agradeço as orações, a amizade, o carinho de todos. Um abraço e boa noite para todos. Semana que vem estamos juntos, tá bom? Um abraço para todos.